Ferezes alucinados, pra quem não sabe, esse é o nosso programa zero. Mas eu estou olhando pra câmera errada, tem que ser de cá. Então é isso aí, ó. É o nosso programa zero. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Esse pessoal do Feira Pode não é brincadeira, não. 2, 3. Bom. Tá gravando já? Ah, eu tava... Você está em casa sem nada pra fazer e a Morena não te respondeu? Pra você continuar, caralho. Ah, tá, vai. Feira Pode, modo Corujão ativado. Vem com a gente. Você autoriza o uso de sua imagem e som no vídeo do Feira Pode? Não. Beba Dragórnia, beba a cidade. Epa, beba a cidade de verdade. Tá todo mundo aí? Sendo coagido a falar que Feira Pode. Faça o que você quiser, compartilhe, enfim. Volta aí pra fazer o melhor. Olá, você conhece Feira Pode? Eu também não conhecia, mas passei a conhecê-los. Olá, criaturas transantes ou não do meu coração. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rapidinha, um programa recheado de assuntos pitorescos, gostosos, divertidos, mas também informativos. Aqui falamos de educação sexual, bem-estar, saúde, relacionamentos, sexo e tudo mais que possa nos proporcionar momentos felizes. Eu sou Raquel Carvalho, sou apresentadora, sou a mulher negra de pele clara, cabelos cacheados longos, estou toda de preto hoje e de escarpão nude. Para saber de tudo que acontece aqui na Rapidinha, acompanhe nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E já sabe, né? Vai lá, segue, curte, compartilha e ativa o sininho para tudo que para você ser assim, a primeiro a saber sempre que lança um episódio novo. No episódio de hoje, vamos falar sobre falta de libido, os fatores que prejudicam a libido de homens e mulheres e possíveis soluções para a alta de libido. Mas antes, já sabe, deixa seu like, curte, compartilha, ativa o sininho e manda esse programa para pessoas que você sabe que precisam também dessa informação. Vamos lá. A diminuição de libido do desejo sexual, conhecida como falta de libido, é um problema mais comum do que a gente imagina. Segundo o INHS, que é o Sistema de Saúde Público do Reino Unido, o problema afeta 1 a cada 5 homens. E um estudo feito pela Bayer diz que acomete entre 15% a 35% das mulheres. Bem, para início de conversa, a gente precisa entender que sim, é mais comum do que a gente imagina e que pode acontecer com todo mundo em algum momento da vida. É uma questão multifatorial. E quando a gente fala em multifatorial, a gente está falando de que vários fatores podem influenciar, desde questões biológicas ou físicas, né? As sociais, educacionais, emocionais, comportamentais. Então, ainda um combo de tudo isso. Porque quem na vida nunca, né, de repente, assim, teve aquele momento em que estava parecendo que estava tudo dando errado. E nesse momento, sim, a gente pode ter essa perda de libido. Mas, assim, a boa notícia é que pode melhorar. Então, meu povo, se você está aí pensando assim, poxa, mas eu não estou
as coisas não estão bem? Será que eu estou com alguma disfunção sexual? Será que nunca mais eu vou voltar a ser o que era antes? Primeiro, ser o que era antes é uma coisa que a gente precisa avaliar, porque de fato, com 20 anos a gente é de um jeito, aos 30 e aos 40, e as coisas vão adaptando e podem melhorar sim. Para esse bate-papo, eu reuni aqui um time de peso de profissionais. Vocês estão sendo muito contemplados com isso, viu? Então eu vou aqui chamar agora, né? Eu recebo a doutora Renata Soraya, que é ginecologista, sexóloga e também psicóloga. Sabe aquela assim, ó, completona? Se chegar no consultório dela, tenho certeza que ela vai te ajudar. Temos também a Laís Dourado, que é nossa psicóloga, sexóloga, e o doutor João Batista, que é urologista. Então, vocês estão vendo, né? Eu reuni um time muito forte, mas agora vamos cumprimentá-los, é claro. Renata, querida, seja muito bem-vinda. A sua câmera vai falar aqui, ó, para o nosso telespectador componente. Olá, obrigada pelo convite. Um prazer para mim estar aqui. É um prazer nosso, com certeza. Laís, minha querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É sempre bom ter uma troca dessa dimensão. Doutor João Batista, seja muito bem-vinda. Então, eu agradeço pelo convite, Raquel, e é um prazer estar aqui com a Laís e com a doutora Renata, né, para tratarmos desse assunto tão importante na vida de todos nós, homens e mulheres, né? Falar sobre sexo é algo que é fundamental para que a gente tire tabus, mitos, tá certo? E fale da forma mais assertiva possível para ajudar aqueles que estão prestigiando o seu programa. Eu fico muito agraciada e honrada pela presença de vocês três. E assim, essas referências de quanto é importante a gente trazer assuntos que muitas vezes têm tabus, porque assim, para que a gente tenha escolhas, a gente possa decidir tomar escolhas mais assertivas, como a senhora disse, a gente precisa de informação de qualidade. Claro, eu acho que a informação, a educação, o conhecimento científico, ele liberta a gente. O conhecimento é como a luz. Quando a gente está num ambiente escuro e liga uma lâmpada, acende todo o espaço, nós visualizamos. A educação faz isso, o conhecimento faz isso. O conhecimento nos traz a luz do cérebro. E nós deixamos o obscurantismo para falar. Com o conhecimento ele causa isso, melhora o homem, melhora todos nós como seres humanos. Portanto, a educação é fundamental em todos os campos. E na área da medicina, da saúde, especialmente porque quebra esse danoso, né, obscurantismo que, infelizmente, traz tanto mal a nós, homens e mulheres. Eita, tá vendo? Vocês já viram que o negócio aqui vai ser muito bem hoje, né? Vamos lá, né? Quando a gente fala de falta ou perda de libido, o primeiro passo seria, acredito eu, verificar se de fato o que é que significa isso, né? Porque muitas vezes, e aí a gente vê em pesquisas, né, em relatos também de pessoas que associam muito a questão da falta de libido confundem com desempenho sexual, com a satisfação sexual e até, nos casos dos homens, com a dificuldade de ereção, impotência sexual. Não entendendo que a falta de libido é a ausência do desejo. Não é isso? E assim, eu quero mandar para você, Renata. Quando é que a gente pode perceber que a falta de libido é algo considerado clinicamente relevante, que precisa ser investigado? Bem, a libido, o desejo, está ali como a primeira fase da resposta sexual, tanto para o homem quanto para a mulher. E a gente entende essa falta de libido como algo patológico, ela entra como disfunção sexual, atendendo a alguns critérios, né? Esses critérios se reúnem para a gente dar esse direcionamento como disfunção sexual, que seria a persistência dessa queixa, né, por mais de 6 meses, a recorrência dessa queixa também, né, com que frequência isso está acontecendo ao longo desses 6 meses ou mais, e a incapacidade de reversão. Você tenta algumas estratégias, mas segue ali com essa falta de libido, essa falta de desejo, que é esse impulsionamento para o sexo, que para o homem ele é desencadeado por
muitas questões visuais, né, sobre o que o homem visualiza, e a mulher sobre o que ela pensa, sobre os sentimentos, que são os gatilhos aí para despertar essa libido e iniciar essa resposta sexual. Você falou aí, é persistente por mais de 6 meses, não é isso? Sim. Mas, dando numa situação hipotética, né? Acontecer no período, e aí depois voltou tudo ao normal. E aí, daqui a 1 ano, 2 anos, acontece de novo. No caso da mulher, em especial, a gente tem muitos fatores ao longo do mês que podem influenciar nessa libido, ao longo da vida, né? Não só a resposta ao ciclo menstrual, por exemplo, como também a resposta das questões fisiológicas da mulher, como a gravidez, por exemplo, como o puerpério, a amamentação, como o ciclo menopausal, né? Essa fase aí do climatério da menopausa. Então, essa falta de libido, ela pode ser sazonal, sim, ela pode acontecer por influência desses períodos aí que a mulher vive, e a gente vai tratar, vai conduzir isso, sim. Isso pode ser uma disfunção sexual, sim, porque na fase, por exemplo, menopausal, vai durar muito mais que 6 vezes, né? Configura. E é esse combo, né? Esse conjunto, não é isolado, é a combinação da recorrência, da frequência. E aí a gente faz uma análise desses dados, recolhe e aí vai configurar ou não. E esse desejo, ele precisa ser identificado, gerar sofrimento, tanto a si quanto a parceria. Ou, né? Pode ser só assim, a parceria está satisfeita, mas você não. Você está satisfeito, mas a parceria não, então você quer ajuda. Então, é essa forma que a gente vai enquadrando essa pessoa em disfunção ou não. Mas, sem sombra de dúvida, você falou muito bem, tanto a libido sofre várias influências de vários fatores, realmente é multifatorial. Uma disfunção sexual nunca é por um fator isolado, dificilmente será. Eu acho que Laís tem essa propriedade. Na primeira investigação psicológica, você compreende e enquadra que vários fatores estão ali envolvidos, quando parecia ser só apenas questão de fase do ciclo, fase da vida. Aí quando você vai destrinchar isso aí, começa a ver coisinhas e mais dados para compor essa disfunção, né? Entender esse quadro de falta de libido como uma disfunção sexual. E você trouxe uma coisa, a possibilidade de ser sazonal, né? E dos muitos fatores. E aí, das várias possibilidades. Aí eu quero, Laís, a gente pode entender, porque assim, Renata trouxe coisas muito pontuais sobre a questão do ciclo hormonal, que pode, né? Que de fato vai influenciar nesse desejo, né? Mas a gente pode também associar a questões, mudanças bruscas na rotina. A gente, ao nível de estresse, a gente vive muitas numa sociedade e num momento em que, em alguma fase, a gente pode estar num pico de estresse muito grande. Porque assim, é a rotina, é correria, é trabalho, é família, é às vezes alguma questão de saúde, é falta de grana. Como é que isso, Laís, pode influenciar na questão do desejo sexual? Assim, e aí a gente pode começar já a juntar todas as peças como se fosse um quebra-cabeça. Por isso que a gente fala que o tratamento de uma disfunção sexual, quando é muito bem feito, é feito por uma equipe, sabe? Assim, é muito mais eficaz quando pode ser feito por uma equipe, justamente por causa dessa soma de olhares. Por exemplo, o DSM, que é o livro que vai falar sobre os transtornos e as disfunções, vai dar exatamente essa característica dos 6 meses, tá? Mas quando se entra na terapia sexual, a gente não leva mais em consideração o tempo. A gente leva mais em consideração aí, o que Renata falou, o sofrimento. Mas ela tem que entrar por essa ótica, ela tem que iniciar o pontapé, dar o pontapé por aí, né? Os hormônios, o tempo de sofrimento. Aí vem a questão, hormônio, tá certo. Hoje em dia tem muito esse fascínio pelos hormônios, né? Tudo é hormônio. Gente, se tudo fosse hormônio, como tava, era fácil demais. Era fácil demais. Aí fala assim, você estava falando, né, na pesquisa da Bayer, e aí é uma questão de farmacêutica e tudo mais, a indústria farmacêutica falando
tem muito mais que 15% das mulheres com falta de libido. Olha que coisa bonita. Agora, se eles conseguissem inventar alguma coisa que interferisse na parte hormonal para a mulher sentir, aumentar a libido da mulher, aí ia ser a coisa assim, mais rica de todos os tempos, entende? Que inventar isso está feito na vida, para todas as gerações assim de filhos, porque vai ser algo, um produto assim, vendável de forma assim absurda. E por que não descobrem isso? Porque não existe. A parte do desejo sexual, dentro da resposta, é a questão mais psíquica, emocional e social. A excitação tem muito também da questão fisiológica, bioquímica, o orgasmo também. A questão mais psicossocial é a libido. Por isso que não tem um remedinho para vir. Aí quando você pensa assim, e aí então os hormônios vão estar, a testosterona, aí vem o grande lance, né? Chega lá, consultório, mas é porque minha testosterona tá baixa, Laís, é por isso que eu tô com a libido baixa. E agora as mulheres também, que antes era só os homens. E eu já peguei clientes que a testosterona, os homens, estavam lá em 800. Quer dizer, estava muito acima. Isso tá a testosterona livre, que também, ou a testosterona geral, total, que também não é o que se conta em relação à libido. O que é que os hormônios realmente fazem, e a testosterona em específico? É um hormônio que fala sobre o impulso da ação. Se a gente para pensar sobre desejos no geral, desejo é quando você está motivado a colocar energia em algo. Então, se você para pensar no desejo sexual, é o quão você está motivado para entrar numa relação sexual. Só que todo mundo está acostumado a pensar num desejo assim. Veio, foi, já entrei na relação. Que é o desejo espontâneo. Que ninguém conta, que tem um segredinho, que aí, até assim, quem até me escuta na rádio já está cansado de ouvir, que é o quê? O desejo responsivo. Que é, tá ali, tem um estímulo sexual, do estímulo sexual vai vir um nível de excitação, e aí o desejo pode vir ou não. E a pessoa tem que ter, inclusive, a liberdade de falar, eu quero ou não quero fazer sexo. Se as pessoas descobrissem isso, inclusive, o desejo, a libido de muita gente iria aumentar. E assim, você trouxe uma coisa que é interessante, né? Quando a gente fala de questão do desejo sexual, do desejo espontâneo e do desejo responsivo, e assim, tem muito do social, do cultural, a questão do desejo espontâneo, né? Aquela coisa do que é vendido nos filmes, né? Do que, triscou, principalmente a indústria pornográfica atrás, né? Como se fosse uma coisa mecânica, tipo assim, o interruptor. Ligou, desligou. E a gente sabe que não é dessa forma. Não só a indústria pornô, como os filmes de Hollywood, romance, as comédias, chega e já tá, assim, ponto de bala. Isso é vendido tanto para homem quanto para mulher. E enquanto isso é prejudicial. Há informações na realidade. No começo, a Basson, quando ela lança a ideia do desejo responsivo, fala assim, esse é o ciclo sexual das mulheres. Hoje eu digo, é o ciclo sexual de quem vive numa época que tem 1000 tarefas e tem um ciclo de ansiedade gigante e cansaço imenso. Então é o ciclo de todo mundo. Porque os homens também estão assim. Eu falo, para de se obrigar a ter essa libido, inclusive. Não, mas meu avô... É engraçado, eu escuto isso, né? Meu avô tem uma fama na minha cidade. E aí pegava todo mundo. Nanana. Eu falo assim, mas como é que era, por exemplo, a vida do teu avô? Quando é que ele fazia sexo, sabe? Como é que era esse sexo? Era um sexo que demorava quanto tempo? 10 minutos, no máximo, assim. Entendeu? Tinha um monte de gente acordou precoce e nem tinha esse diagnóstico na época. Então, assim, é diferente. Outra coisa, será que a vida sexual do seu avô era tudo que ele dizia? Exato. Que a gente também tem que quer. Então, assim, a libido é uma coisa que, inclusive, dá pra mentir. Eu posso virar pra vocês aqui e falar que eu tenho 1,90 m. Quem não tá me vendo de pé pode até acreditar, mas eu tenho 1,50 m. Entende? Então, assim, a gente fala o que a gente quer. A gente pode mentir e falar. E a libido, inclusive para a mulher, é algo que é mais fácil de fingir. Porque o homem, como é que finge se não sobe? Às vezes até sobe, viu? Sim, desejo sexual, inclusive. Às vezes até sobe. Alguns estimulantes mecânicos, inclusive, né? Alguns estimulantes sexuais. Mas aí é que tá. Um estimulante sexual, se o cara tá com desejo assim, não funciona. Mas pode vir uma excitação mecânica, porque tem uma excitação que é física e tem uma excitação que é psíquica. Então, assim, pode vir, mas não vai estar ali, não vai estar com desejo de estar ali envolvendo. Então, assim, quando a gente para pensar na falta de libido, a gente, assim, Raquel, tem que parar e ver um contexto que é isso, muito maior.
E tem que se perguntar, na verdade, também, o que é que essa pessoa tem de estímulo. O que é que estimula de verdade essa pessoa a querer fazer sexo? Porque o que é para um não é para outro de estímulo sexual. E assim, estímulo sexual, gente, não é tudo que tem a ver com a questão do sexo em si. São questões que vão ser diferentes. E como é que dá para descobrir isso? Tendo um conhecimento sobre sua própria sexualidade. Quem é que tem isso? Quase ninguém, porque a maioria das pessoas são semi-analfabetas sexuais. Exatamente. Você ia complementar? Eu penso que essa questão, o que a pessoa traz e também o que ela almeja. Só entrando na esfera. Eu sempre falo assim, nada será como antes, né? Cada fase de vida, cada momento vivido pode ser muito melhor que o anterior ou não. Então, a paciente chega e diz, quando eu tinha 16 anos, minha libido era essa. E hoje, nada será como antes. Cada momento é um momento. Essa busca por almejar algo muito desenhado já, que você já vivenciou, cada momento é um momento, cada parceria é uma parceria. Cada momento que você encontra hormonalmente, fisiologicamente, muda. E seu olhar, porque na menopausa é pior. Será que a maturidade, a liberdade alcançada nessa fase menopausal se você usa isso positivamente com a sua parceria de intimidade, de conhecer o detalhe do outro e o outro de ti, tudo isso otimiza essa resposta sexual. Então, pode ser ou não. E uma coisa que eu acho que também complementa nessa questão é de como você aprendeu, como é que você percebe esse contexto sexual, como é que você percebe o sexo, qual a importância que você tem do sexo, o que é que você aprendeu, porque isso vai ressoar na parte psíquica e também vai influenciar fisiologicamente. Porque uma coisa vai puxando a outra. E, assim, a gente sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas vamos fingir que a gente não sabe. Então, quem veio primeiro, sabe, a parte emocional ou a parte bioquímica da questão sexual. Não dá para saber, uma coisa vai puxando a outra. Por exemplo, uma garota de 16 anos, tá? Os hormônios, tem toda a questão da descoberta, mas também tem outra coisa. Sabe o quê? As pessoas beijam de língua. Quando você é mais nova, as pessoas namoram. Então, assim, as pessoas esquecem de namorar. Quer ver uma coisa que aumenta a libido, aumenta o desejo de fazer sexo? Namorar, gente. Mas é namorar sem penetração. É esquecer dos órgãos genitais e fazer outras coisas que vão estimular, assim, o resto do corpo. Então, e é tudo já né? Lembrar do tempo que tinha só roça e aí escorria pelas pernas, a calcinha longada que fazia assim, torcia e pingava. Que hoje em dia, inclusive, já não tem. Eu estava lendo um artigo, né, falando a preocupação nos Estados Unidos, como é que tem sido isso, né? Que hoje em dia as pessoas não têm se dado ao tempo de conhecer o outro, de namorar, que assim, já vai pros finalmente, né? E aí daqui uns dias já tá namorando e não passa pela outra parte que ela é fundamental para a construção da relação, para a construção de uma intimidade. E não coincidentemente, tem diminuído a frequência sexual entre as gerações mais novas, assim, mundialmente falando. Tem até um livro sobre uma pesquisa feita na Inglaterra que é desse tamanho, só falando que os ingleses não transam. Sobre isso eu tenho até outras mais. Então, João, me diga uma coisa. E a gente, quando a gente vai para... A gente falou aqui, tem trazido para a questão feminina, a doutora colocou ali, mas eu quero saber, e no Vênus, né? Quais são, assim, as causas mais comuns que a gente pode elencar para a falta de libido? Como é que eu posso até, permita, Laís e Renata, esclarecendo para aqueles que estão nos ouvindo, sobre o ciclo de resposta sexual. O desejo é apenas a primeira etapa desse ciclo de resposta sexual. No caso dos homens, nós vamos ter inicialmente o desejo, depois com a excitação virá a ereção e finalmente, ao final, o período chamado de resolução. Então, o homem tem essas 3 etapas bastante claras, certo? O desejo é a vontade de ter relação. No caso do fator masculino, principalmente desencadeada pela testosterona, que é um andrógeno produzido a nível de glândula suprarrenal e dos testículos após a puberdade. Então, habitualmente, esse desejo sexual se estabelece
exatamente no momento que a puberdade, o início da fase de puberdade, aumenta a produção da testosterona e aí vem o desejo sexual. Então, do ponto de vista do masculino, exatamente essa é a resposta. Nas mulheres, lógico, a mulher não vai ter as etapas seguintes, especialmente a questão da ereção, o orgasmo é similar e não tem um fenômeno que é comum nos homens, que é a ejaculação, tá certo? A ejaculação que é esterilização do sêmen, que é um produto de duas glândulas, a próstata e a vesícula seminal, mas que vai exatamente permitir, no caso, a fecundação, completando a atividade sexual. É só, assim, no caso da mulher, o ciclo de resposta sexual, já os últimos estudos mostram que o desejo ele vem como segunda, ou assim, pode ou não. Pode, então, ser espontâneo ou responsivo. Isso. Então, no caso da mulher, tem essa possibilidade. Na verdade, a gente hoje em dia não considera mais nada 100% fechado, assim. A ideia é que realmente a gente fala assim, resposta sexual humana, geral, é desejo, excitação e orgasmo. Sendo o orgasmo um optativo. Né? Até para o homem, porque... Perfeita a coisa do broxar. Broxou. Porque, na verdade... Pode não chegar. Isso, porque o homem pode ejacular e não ter a sensação do orgasmo, dessa sensação. Então, e isso quase ninguém sabe. É isso que a gente fala de educação sexual. E o João está trazendo isso muito bem, assim, dessa perspectiva, porque muita gente não tem esse tipo de informação. Das disfunções sexuais masculinas, nós classificamos como, primeiro, disfunção do desejo, segundo, disfunção da ereção, antigamente chamado de impotência sexual, que é um termo que nós não usamos mais na urologia, a disfunção da ejaculação e a disfunção do orgasmo. E isso é importante que o profissional tenha clareza, até para na conversa com o paciente também ficar claro, porque os pacientes chegam, eles têm pouca informação, e pouco conhecimento, onde eles não sabem direito onde é que está o problema. Eu diria que quando a gente acompanha o paciente de urologia e a consulta se refere à questão de ordem sexual, essa é a consulta mais demorada que nós temos, que nós temos que conversar bastante, inclusive para entender desse paciente onde é que está o problema. Se o problema está relacionado com o desejo, que vai ser uma abordagem e um tratamento, uma orientação. Se o problema está ligado à ereção, aí também vai ser uma outra abordagem, outra orientação. Se é relacionado com o orgasmo, que é o prazer sexual, ou se é relacionado com a ejaculação. Essas quatro etapas têm que ficar bastante claro no momento que a gente é demandado para orientar um paciente, que a partir daí você vai ter opções de tratamento, de orientações bastante claras e com certeza que poderá melhorar o paciente e auxiliar o paciente. Me diga uma coisa, nesse contexto, surgem mais pacientes com disfunções sexuais, assim, com ejaculação precoce, com a disfunção sexual, ou mais ligado realmente à falta de libido? Olha, isso dá pra gente... Dá sim. Eu diria que do ponto de vista estatístico, eu vou trazer uma ideia de consultório, eu sou urologista há 42 anos, tá certo? Nós temos o que mais frequente hoje, disfunção de ereção, a chamada impotência sexual, que, como eu disse, não é utilizado mais pelo proscrito, né? A principal causa é disfunção de ereção. A segunda causa é a ejaculação precoce. Então, quando a gente avalia o paciente, a gente consegue distinguir os dois fatos. E a terceira é quando a situação é mista. Onde os pacientes começam com distúrbios da ejaculação precoce, e a segunda etapa se estabelece a ereção. Um desses casos, eles estão concomitantemente associados com distúrbio de fundo emocional. É muito comum, quando a disfunção se refere à libido, as outras etapas ficam comprometidas, né? Quanto mais cedo da resposta é comprometida, consequentemente. E é muito comum, já para as mulheres, a falta de libido é campeã, né? Porque realmente impacta muito. E como a libido está muito atrelada no homem à testosterona, então se ele estiver em bons níveis, teoricamente, ele responde melhor essas questões da libido. E com a idade, a ereção vai modificando também, né? Mas um número alto de homens se compromete depois
dos 70, né, doutor? Na verdade, o homem, nesse aspecto, ele é privilegiado, né? Porque nós homens vamos produzir hormônios, especialmente a testosterona, durante toda a vida. Toda a vida. Diferente das mulheres que vão estar no período climatério, eles vão diminuir a sua produção hormonal. E é importante isso. E nós homens não. A vida toda ele vai produzir hormônio. Claro que vai diminuindo essa produção, tá certo? Não necessariamente isso se acompanha de alterações do ponto de vista sexual. O que a gente observa é que mesmo com a diminuição da produção fisiológica da testosterona, aqueles homens que já tinham vida sexual ativa na juventude, construíram uma boa história de vida sexual, eles envelhecem e mantêm hábito sexual. A vida sexual é satisfatória, tá certo? É diferente daqueles que já tiveram problema na juventude e na medida que vão envelhecendo, eles vão tendo mais problemas. E atualmente, só concluindo esse detalhe, e atualmente, com tanto que está se falando de testosterona, a gente liga o rádio, é testosterona, toma remédio de testosterona, um bocado de remédio natural que não funciona, é um absurdo, é uma agressão. Eu diria que é desserviço que está sendo feito à nossa população, tanta propaganda de medicações de substâncias ditas naturais que não funcionam e são colocadas como são propagandeadas só por uma questão comercial. E para fazer com que eles estejam vendendo e estejam ganhando recursos, tá certo? Então, isso levou a outro efeito, que é exatamente os homens estão pedindo para usar testosterona no consultório com frequência. Gente, o que é um absurdo. E eu tenho feito de forma muito tranquila, com frequência, eu não solicito. Alguns outros fazem até nem eu gosto, mas a essa altura eu estou ali para ajudar. Não vou atender um pleito se eu vejo que não está tecnicamente indicação a ser feito. Até porque muitas vezes eles estão com a testosterona um pouquinho baixa, mas leva a vida sexual dele normal. Aí quando esse dólar a testosterona está um pouquinho baixa, ele já acha que é aquele problema que está fazendo com que E me diga uma coisa, essa solicitação por dosagem de testosterona, no caso no consultório, é atrelada, eles justificam o quê? Justificam as informações que ouvem em rádio, tá certo? Em televisão, em revistas. Internacionais também, que são... Infelizmente, com profissionais, lamento, né? Antiéticos. Exatamente, que não estão exercendo de forma tecnicamente adequada a sua profissão. Seja na medicina, seja na urologia, na ginecologia, na psicologia, não estão fazendo um trabalho correto do ponto de vista técnico. Aí se propaganda de testosterona por aí e muita gente pedindo fazer dosagem. Os laboratórios, a indústria farmacêutica também tem a sua culpa, porque também está fazendo essa propaganda, com o que fosse necessário estar fazendo dosagem e para induzir dosagem, inclusive induzir a venda dessas medicações caríssimas, tá certo? E ainda esse serviço que estão fazendo à saúde da população, porque isso não é de graça, né? Primeiro, custo financeiro, e segundo, claro, indicar produtos farmacêuticos desnecessários vai trazer complicações para a saúde daqueles que estão usando de forma desnecessária. E assim, doutor João, o senhor falou de uma questão que com o tempo também o homem pode ter a baixa, né? Começar a perder a testosterona, né? Diminuir, vamos colocar a produção. Sim, isso teria, porque assim, no caso das mulheres, a gente começa a perceber isso no período da menopausa, normalmente, não é isso? Mas e aí a gente tem uma faixa etária, mais ou menos, né? Vamos colocar aqui no Brasil, a faixa etária de menopausa é entre 50 anos, né? Em torno dos 50, 45 a 55. Isso. E no caso dos homens, existe também uma questão de idade assim? Não, a vida toda ele vai apresentar testosterona. Ele vai diminuindo a produção. Mas a diminuição de produção necessariamente não se acompanha de distúrbio de desejo sexual. Porque essa é uma situação fisiológica, tá certo? Ele vai se adaptando com a idade, porque com a idade, gente, nós vamos diminuindo a frequência sexual, vamos diminuindo o desejo sexual de forma fisiológica. Isso não é patológico, não é doentio, não precisa tratar, tá certo? Alguns homens, e aí eu estava ouvindo Renata e Laís aqui falando sobre a questão de mentira. Aliás, não tinha quanto desempenho sexual e quanto altura, tinha as duas mentiras mais frequentes dos homens, certo? Aqueles que são baixinhos, que são complexados, geralmente aumenta 3, 4, 5 centímetros. Até os assaltos. E tem uma clínica, uma balança daquelas velhas, viu, gente? Aquela balança que a gente tem mede o peso, e a altura. E eu sempre peso meu paciente, primeira consulta eu peso o paciente e pergunto a altura.
E já observei com frequência que aqueles mais baixos e complexados, eles geralmente mentem. Aí quando eu vejo que uma discrepância muito grande, eu meço e digo, olha, é a idade que vai diminuir canal, etc. Mas geralmente é muito complexo. Então o homem fantasia muito sobre a vida sexual e fantasia muito e mente sobre Isso é o tamanho do pênis. isso aí tá me depende da terreno, tá certo? Aí, assim, até complementando, assim, e percebendo, né, a sexualidade é um mundo tão grande que se a gente fosse parar aqui pra falar, ia precisar de quantos programas desse, só pra falar de um assunto, de um tema. Mas aí, voltando, assim, complementando a ideia, porque é sempre somatório, né? Da questão do desejo masculino não ser tão frequente, a baixa do desejo entre os homens, tem uma coisa que, aí, a parte cultural, né, social, que eu vou trazer agora. O que acontece? Pensar em sexo é uma das grandes coisas que motiva as pessoas a quererem fazer sexo. É assim, é a lenha da fogueira para você querer fazer sexo. Tanto que tem uma sexóloga que eu gosto muito, a Ana Canosa, ela fala assim, meu marido, ele é privilegiado, porque eu realmente tenho um desejo, a libido altíssima, mas é sério, gente, porque eu falo de sexo. Porque se eu não falasse, ele ia ter uma seca de, no mínimo, assim, uns 30 anos. Isso, é. E o Ele tá falando, não é lembrado. Exato. O que acontece com o homem, além da linda testosterona deles, é porque eles pensam muito em sexo. Mas por que eles pensam muito em sexo? Para estimular, eles são estimulados o tempo inteiro. Autorizados. A Renata trouxe perfeito. Então, autorizados a pensar e a falar muito mais, né? Que é, mesmo com todas as mudanças que a gente vê, a evolução que a gente vê, mas ainda é mais comum. E é como a Renata disse, é autorizada o homem fazer. É que passa por um gostosão ali da Getúlio, seminu, ó, correndo, gostoso. E chega lá no trabalho, né, na turma, e diz, gente, acabei de ver ali, rapaz, que bunda, que peitoral. Passa batido, na esquina seguinte a gente já esqueceu. Então chega em casa e se masturba pensando no gostosão. Porque o homem faz muito isso. O homem vê a mulher na rua, gostei, nem nada. Chega em casa e se masturba. Isso eu trabalho com homens há 10 anos. É uma coisa que eu escuto demais. Uma mulher, quando faz isso, fala, Laís, tô me sentindo péssima. Traí meu companheiro. Porque pensou em um ex-namorado que tem 10 anos, 10 anos de término. Nanana. Então, assim, é isso. O homem tem uma média de pensamento sexual 17, eu acho que é mais, tá? A mulher tem uma média de 14. Não é diferença brutal. A diferença é o aspecto emocional que se dá. O homem 17 tá de boa, é maravilhoso, assim. Eu tô pensando de uma forma excitante. A mulher, eu tô pensando de uma forma geralmente carregada de culpa. Então isso não estimula o desejo. Abre o WhatsApp de um homem pra você ver o tanto de estímulo sexual que tem. Pelo contrário, bloqueia. E assim, ó, Renata falou essa coisa, né, de passar na avenida. Eu lembro, às vezes eu fazia umas brincas, umas coisas assim. Tava passando, aí tipo assim, vem na Getúlio, que sempre tinha muito mais antigamente, né? Os caras correndo assim. E aí eu lembro que uma vez eu fiz isso assim, ela em casa. Mas foi tão engraçado, eu jeito cantando. Foi. E aí o cara também assustou assim, sabe como era? É como se eu estivesse falando algo de outro mundo. E aí eu disse assim, poxa, né? Mas é uma coisa que normalmente acontece no lado oposto. E aí quando você vê uma mulher que elogia, ou que paquera, né? Porque assim, o termo talvez hoje não seja paquera, mas assim, uma mulher que chega junto, que se interessa e mostra que tá chegando junto, o olhar já é diferente. Já é assustador. A ativação para a mulher desse estímulo visual é realmente reprimido. Você não pisca a perereca porque viu a pepeca, porque viu, né? O homem, o pênis já dá aquela acordadinha. Olha, viu os peitão? Olha... E a gente não se lança nisso. Quer dizer, a gente reprime já de imediato essa resposta. E você... A libido fica difícil. Você trouxe, quando você falou sobre resposta sexual, você falou justamente isso, né? A questão do homem ser mais visual e a gente, né? E isso... A gente é mais toque e audição. O homem é mais cheiro e visão. Mas será? Mas aí eu sempre, quando eu vejo, quando é genética, né? Mas assim... A gente pode, e aí é isso que eu acho que é importante, que a gente possa também colocar que isso pode ser estimulado os outros sentidos, a exploração dos sentidos, principalmente nessa área, que às vezes a pessoa não se atenta. E tá tão comum dizer que a mulher ela é mais ligada no toque, na audição, que às vezes ela nem se atenta, que ela pode, de repente sim, pode ser que é algo que ela veja,
seja algo excitante para ela. Agora, Jaqueline, sabe qual é o problema? Quando a gente comunica isso, a gente tem que ter cuidado ao comunicar esses dados. Isso é o que é considerado, assim, mais frequente, tá? Assim, geneticamente, a evolução trouxe isso mais frequente. Mas quer dizer que todo mundo é assim? Não. Por exemplo, a minha pressão normal é baixa. Quer dizer que quando eu chego no hospital, eu tô sempre passando mal? Não. É que minha pressão, o normal para mim, é baixa. Mas a média é o quê? 12 por 8. 12 por 8, né? Então, todo mundo precisa ter 12 por 8 se ela tá passando mal? Não, é a mesma coisa. Então, toda mulher precisa de mais toque, todo homem precisa de mais visão? Não, é a mesmíssima coisa. Então, é um cuidado de falar, não é todo mundo, não é uma regra. Não é uma regra, é uma estimativa que a gente tem que trabalha com isso para falar assim, ó, geralmente é assim que acontece. E é importante você trazer isso, Laís, porque assim, isso é que a gente tem que entender. Que o que acontece com uma pessoa necessariamente não vai acontecer com a outra. E é importante que a gente tenha muito conhecimento de como nós respondemos. E para a gente ter esse conhecimento de como o nosso corpo responde, a gente precisa se permitir estar aberto. É isso. Quando o doutor falou sobre essa parte educativa sobre a resposta sexual, mais da metade dos pacientes que chegam com queixa, entendendo que tem uma disfunção, deixam de ter logo da educação. Exatamente. A psicoeducação é uma estratégia que a gente usa como forma curativa da disfunção que, na verdade, não existia. Então, é esclarecer, dirimir dúvidas, colocar mulher não ejacula, eu estou esperando o produto sair. Isso é uma coisa que parece, para nosso olhar científico, absurda. E é uma crença na população altíssima. Jovens. Chega menino de 18, 19 anos querendo que a mulher ejacule. No filme que tem, gente, já disse, as pessoas esquecem, né? Você acha que, por exemplo, tem super-herói voando? Não, tem edição de filme, é a mesma coisa, gente. Filme pornô é editado. A mãe do pênis também. É nada como ela show. Sabia que tem um cara só pra ejacular em filme pornô? Geralmente usa. É o dublê, tem dublê de ejaculação. Essa parte educativa é fundamental e como forma também de tratamento dessa falta da libido, né? O que fazer, especialmente com as mulheres, pegando o seu gancho dos sentidos, esse trabalhar todos os sentidos, né? Eu aprendi com a Laís a entender também algumas falas dela. Vagina-pênis, dissociar o sexo da vagina-pênis. Da penetração. É muito mais que penetrar, é muito mais. Se você for aí trabalhar nos sentidos, né, no olhar, no toque, no cheiro, fato, na escuta, na fala, você vai fazer um sexo muito mais intenso, essa libido vai estar sempre em alta ou baixas e altas mais fisiológicas possíveis, né? Que a gente, eu quero fazer muito mais sexo, eu quero fazer muito mais vezes. Isso aí depende de uma série de contextos, não só de você mesmo, como da sua parceria. Então, e também, assim, muitas vezes, porque é uma busca que a gente tem que... É uma coisa que você acha que muitas vezes vai te proporcionar prazer, porque você acha que isso é questão de que você está tendo desempenho muito. Ou se é a qualidade, é a quantidade ou a qualidade. Né? Eu acho que isso tem que ser... porque às vezes, eu penso que as pessoas, quando ele mesmo falou, o doutor já falou assim logo no início, a quantidade de informações que as pessoas consomem diariamente, que não são informações adequadas, são informações que é para vender alguma coisa, né? Então, quantos aprendem que, então, para eu ter uma vida sexual satisfatória, eu tenho que transar todo dia, 3 vezes no dia. E que não é assim, né? Porque cada pessoa tem uma forma muito diferente de ser. Claro, E você está satisfeito sexualmente. Na vida sexual, aliás, a primeira coisa que a gente vê, Renata foi feliz da colocação, quando a gente informa, desmistifica, muitas vezes resolve boa parte dos pacientes que chegam das questões com um problema. Ele já sai dali sem aquele problema. É só a falta de conhecimento, tá certo? E você desmistificar informações que os pacientes têm em relação à vida sexual. Frequência sexual é algo muito frequentemente que os homens mentem. Com frequência, eles olham,
tenho 2, 3 relações com pênis ereto, em ereção. Mentira! Eles são mentirosos habituais e frequentes. Eu tenho relação sexual também. Não é verdade isso, gente. A quantidade de pessoas que têm relação sexual com a frequência de ter relação na semana é mínima, exceto os mentirosos, tá certo? Exceto os mentirosos, tá certo? Agora, alguns absorvem essa informação e acham que é verdadeiro. Aliás, citando aqui, eu tenho 2 irmãos, são meus pacientes, agora aqui do estado de Próspero de Feira de Santana. Um é namorador, tem mais de uma parceira, raparigueiro, como ele. O outro é mais fulano é raparigueiro. E o outro é mais recatado, mais reservado, tá certo? E vejo os meus pacientes, eles não sabem, ele não sabe que eu estou sabendo a informação do outro, né? O raparigueiro chega e diz, doutor João, eu falo com fulano de tal, fulano, isso, ele fica me olhando assim, olha, pensando que é verdade, eu fico brincando, dando risada. Aí o que é mais velho chega no consultório e diz, mas meu irmão, tem relação todo dia, tem 3, 4 mulheres. Coitado, ele acredita nisso. E ficam brincando com essa questão sexual e criando os mitos. Você tem que desmistificar, desfazer isso, tá certo? Para que o paciente, coitado, não fique doente ligado à esfera sexual. Educação fundamental seria tão importante para nós mulheres que os homens entendessem que a dinâmica sexual da resposta sexual da mulher é totalmente distinta da dinâmica da resposta sexual no homem. Se o homem entendesse isso, ajudaria a mulher a entender-se também, porque algumas cobranças que vêm do homem socialmente definidas ali, e o homem muitos pensam que a resposta é similar, que é tudo muito parecido, quando na verdade é muito distinto, é muito diferente. E aí, Renata, você fala isso, eu penso o seguinte também, assim, ó, além do homem entender, é importante também que a mulher tenha essa consciência, sim, comunicar. Né? Tem uma outra coisa também que acontece bastante, o nível de cobrança das mulheres em relação também aos homens, não é só aos homens em relação às mulheres, por falta de informação. Então, por exemplo, tem-se no imaginário que os homens têm esse tesão todo, tem uma libido assim, inesgotável, a qualquer momento vai estar pronto, e que tá o tempo todo, e a coisa vendida, é claro, não, então, e pelos homens também. Então, assim, e as mulheres também acreditam nisso. Então, quando o homem fala, até não tem nem direito de falar, não quero ter uma relação sexual. Então, assim, as mulheres exigem, inclusive, desses homens. E aí vira uma bola de neve. Então, a educação sexual, o homem diz que não quer, nega o sexo, parece estar negando a ela. E não é negar a ela, é negar a relação naquele momento. Aí, geralmente, as mulheres até se culpam. O que será que tem de errado comigo? Será que eu não tô frente? Tá com... E aí que vai. Mas, assim, a educação sexual, ao contrário do que muita gente acha, não é ensinar as pessoas a fazerem sexo, tá? Eu até não existiria como profissional, como terapeuta sexual, se existisse educação sexual. Não ficaria aí feliz, não, tá? Existiria Raqueles da vida que seriam educadoras sexuais e, assim, isso iria fazer com que muitas pessoas não sofressem. Mas é cheio de tabu, é cheio de limitação em relação à educação sexual, que não é ensinar a fazer sexo, mas é tudo isso que a gente conversou aqui hoje. E multiplicar aí muito, muito, muito mais. E seria de fundamental importância. Essa parte me permita, Laís, olha, na verdade hoje nós temos até muito mais informação sobre sexo, sobre prática sexual que tínhamos no passado, né? Porque há 40, 50 anos atrás era um tabu que não se podia nem chegar num programa aberto, seja o rádio, a televisão não, que não, talvez não existisse, mas fala sobre sexo, era um tabu completo. Hoje nós estamos com mais liberdade, mas lamentavelmente a essa liberdade veio a liberação geral, eu diria que até a libertinagem. Está se falando demais e falando em verdades. As mídias sociais estão aí disponíveis com informações deturpadas sobre sexo. Estão falando demais. Chegamos a um momento muito ruim. Precisamos chegar ao meio termo. Precisamos chegar ao meio termo para falar de educação, informar o paciente, tá certo? E não só nos consultórios, não nas escolas, falar sobre sexo, tirando essa parte mística, de mito que está sendo frequente, tá certo? E aí cabe os programas, as mídias sociais, falar de forma responsável, tá certo? Trazendo aquilo sem verdade,
sem essa enfermagem que estamos falando sobre produtos e produtos sobre milagrosos para a vida sexual. Né? É porque, como a Laís falou, né? É um assunto que, né, normalmente é um assunto que vende, mas aí eu acredito que, enquanto profissionais, a gente tem que saber como é que a gente vai vender e o que é importante também está. Eu sempre digo assim, que a proposta, eu tenho como propósito mesmo de vida a questão da educação sexual em todos os espaços. Então, assim, é criar um ambiente. Talvez aqui, se o programa fosse um programa que eu tratasse de sexo de uma forma mais fantasiosa, né? Jocosa, aquela coisa assim, talvez fosse algo que tivesse muito mais uma amplitude, uma viralização, vamos colocar. Com certeza. Né? Mas assim, a minha proposta não é essa. A proposta é realmente a gente poder trazer informações. Claro que em alguns momentos a gente vai brincar, vai falar muita coisa assim, mas informações de qualidade, porque quando a gente pensa em desempenho sexual, a gente precisa entender, porque às vezes as pessoas acham que é uma roupa, é um produto, quer dizer, uma lingerie é um produto, ou é uma posição que vai me levar a um desempenho sexual satisfatório. Não é. A gente está falando do sujeito no sentido completo da coisa, né? Quando a gente fala em saúde sexual, a gente está falando do sujeito que esteja todo organizado para que aquilo participam. Exatamente, para que tenha um desempenho sexual bom. Eu sempre brinco, né? O sexo, quando a gente pensa no sexo, a gente tem que pensar em organizar toda a casinha. E o sexo bom, ele vai vir em decorrência dessa organização. Então, é preciso que a gente tenha informações de qualidade, informações científicas corretas que possam colaborar. Entender que sim, o emocional, que a questão cultural, que isso tudo, que quando eu minto dizendo que eu tive 9 relações no dia, né? Quer dizer, que fantasia, vamos colocar assim, né? Quando as meninas enganam os meninos dizendo que gozou em todas as práticas sexuais e eles acreditam, né? Como isso é prejudicial para ela mesma. E ainda, né, dessa cobrança de chegar a esse gozo, ou dessa cobrança de uma performance, né? Sendo que a base e o papai e mamãe, ninguém está acertando fazer, né? Procurando. E que pode ser muito gostoso, pode ser muito gostoso. Que inclusive até uma hipótese sobre isso, né? As mulheres, elas continuam fingindo muito orgasmo, foram educadas para isso. E a minha hipótese, voltando à questão do desejo, é que a baixa de libido é, na verdade, porque como as mulheres têm muita dificuldade de chegar até o orgasmo, isso acaba não reforçando para que elas tenham vontade de fazer sexo. Então, eu tenho dentro, assim, da minha teoria e da prática da clínica, de que, na verdade, que todo mundo fala assim, que a disfunção sexual feminina mais comum é a baixa de libido, mas eu acho que o que vem primeiro, na verdade, é a falta de orgasmo, que aí interfere na falta. Eu acho. Nesse momento, é o momento que a gente fala do quadro do ponto G, que é o quê? É o momento em que a gente deixa aqui uma mensagem do que foi positivo, de como esse bate-papo pode influenciar, né, para os nossos os telespectadores, como eu brinco, né, para quem está acompanhando a gente, e também, assim, sugestões que vocês possam dar de, sei lá, de algum filme, de alguma leitura que pode ser para ajudar nessa desconstrução desses mitos, né? Ou senão, se alguém estiver passando por uma situação de falta, de diminuição do desejo sexual nesse momento, né? Como procurar? Então, aí eu passo a palavra. Quem começa? Doutor João? Pois é, gente. Olha, eu queria, Raquel, mais uma vez lhe agradecer o convite, tá certo? Foi um prazer estar aqui com você, prazer estar com Laís e com Renata, viu? Uma satisfação falar sobre sexo hoje de uma forma bastante harmônica, tranquila, né? E levando informações a você que está nos ouvindo e nos vendo, tá certo? Da forma mais correta possível. Essa é a nossa função enquanto profissionais e enquanto educadores, viu? Então, o meu lembrete, esse ponto G, Renata, por favor, não acreditem em informações trazidas por pessoas que muitas vezes não estão querendo lhe ajudar, ao contrário, está querendo lhe prejudicar. E em identificando o problema, busca um profissional formado, já conhecido preferencialmente, para que você seja devidamente informado do ponto de vista técnico o mais adequado possível. E desconstrua alguns mitos sobre sexo que, na verdade, não ajudam, eles atrapalham a gente, tá certo? Lembre-se que sexo é prazer, é satisfação, é harmonia. Se nós não estivermos bem do ponto de vista físico e emocional, nós não vamos ter um sexo que seja agradável nem para você, nem para a sua parceira. Portanto, tirar mitos, tá certo? E buscar
a verdade das informações e, especialmente, tomar cuidado a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, tá? Essas informações em mídias sociais, especialmente o rádio de Feira de Santana, está num momento muito ruim nesse aspecto, vendendo informações incorretas para que você preserve a sua saúde e a sua vida sexual. Um abraço a todos, saúde e paz. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz de eu ter aceitado o nosso convite. Já me antecipo aqui dizendo que depois eu vou convidar o senhor para outras temáticas. As ordens, será um prazer. Renata, qual a mensagem você deixa aqui para o nosso pessoal? Eu agradeço também o convite, parabenizo, né? Você é sempre pioneira, sempre aí cheia de novidades para a gente, de coisa boa, de conteúdo bom, de educação, como sabemos, é libertador, conhecimento liberta e o conhecimento sexual liberta ao quadrado, né? Realmente é algo fundamental para a nossa vida nos outros campos. Estar bem sexualmente é satisfatório para as questões sexuais e eróticas, sim, mas também para a nossa vida profissional, para a nossa produção, para os nossos resultados, para o nosso bem-estar mental. Então, realmente, estar bem sexualmente vai impactar em todos os outros campos. E ter pessoas que se preocupam com informação científica, com informação real e com descontração, porque não se fala sobre sexo de forma sisuda, nem cheio de pudores, né? Sexo é algo que realmente nos aproxima das outras esferas, né? Mais rudimentares, vamos dizer assim. Mas tudo isso compõe e é necessário, precisamos disso mesmo. Então, vocês estão de parabéns. Foi um prazer estar com os colegas. O Dr. João realmente é um homem de coragem, porque aí, topou o desafio e foi brilhante. Foi ótimo. Espero que realmente tenha tocado aí a cada um. Eu vou deixar as indicações da literatura com minha amiga aqui, que é a rainha de literatura. Eu quero primeiro dizer que eu estou muito grata pelo que eu aprendi hoje, porque é isso, tá? O universo da sexualidade, gente, quem achar que sabe algo, é muito arrogância você achar que tá ali fechado. Então, eu já conheci a Renata de longa data, bati no consultório dela pedindo assim, por favor, me dá ajuda, só me dá uma chance profissional. E agora conheci o João, assim, fiquei encantada pela forma dele de falar e tudo mais. Ele tô conhecendo agora, assim, a gente já tá montando a sua intimidade. E foi uma experiência quase orgástica, assim. E assim, isso é o que eu queria, inclusive, deixar para todos. Não existe fórmula perfeita. Para nada na vida não existe uma fórmula perfeita montada. Então, quando as pessoas te venderem isso, duvide. Tá? Não tem Questione. Questione bastante. E eu não vou deixar nenhuma indicação, assim, de livro, nem nada, apesar de ter várias, assim. Mas, assim, quando pede alguma coisa, já esqueci. Mas é porque, na verdade, já estava pensando em uma outra coisa enquanto você me pediu, né? Que seria, sabe o quê, gente? Uma tarefinha de casa para todos vocês. Adoro isso. Tá certo? Mas é uma tarefa de casa para toda a vida. Coloque pensamentos sexuais, eróticos no teu dia a dia. Não tem tempo. Tem sim. Tem sim. Inclusive, a gente tem uma tarefa de casa que a gente pede que é bem basiquinha. Você escreveu um conto erótico bem basiquinho assim, né? Você escreveu um conto erótico durante o dia, eu falo que é em horário comercial. 8 da manhã. Aí você tira 1 minuto do teu dia, só é parar e pensar, você não precisa nem escrever. Pensa, aí você começa lá. Uma bela manhã, nanana. Começa, aí 8, aí 9 horas, tira 1 minutinho, aí 10 horas, tira mais 1 minutinho. Laís, mas isso funciona? Funciona demais. Pensar em sexo traz vida sexual pra você. Então, assim, é uma tarefa, não é de casa só, é uma tarefa pra vida de vocês. Eu sou honrada com a presença de vocês, muito grata. Como o Laís falou assim, olha, foi muito aprendizado também, assim, vocês estavam falando e pensando assim, algumas coisas, sempre a gente vai elencando, né? Laís também trouxe a questão da sexualidade como uma questão muito ampla. Aqui vocês têm agora 4 profissionais da área de sexualidade, né? Quantas pessoas, às vezes, quando me abordam com determinadas questões, e eu peço que, inicialmente, passem pelo médico para ver, primeiro, para descartar a questão física, né? Ou biológica, se tem alguma questão nesse... Porque até para poder identificar, porque às vezes chega com uma demanda, e aí, quando a gente vai, a demanda é
é psicológica ou é realmente física, né? E a gente precisa dessa interação. Eu tenho algumas parcerias com alguns psicólogos aqui em Feira que eles dizem, ó, tô mandando para ir porque a situação é mais ou menos isso, mas eu acredito que tem algo nessa linha. E é importante isso porque justamente a gente está falando de vida. E está falando do sujeito no integral. Integral, tanta coisa compõe a gente. Então, assim, é importantíssimo que a gente esteja aberto quando procura. Às vezes aparece, eu tô com problema de orgasmo. Tá, mas que problema exatamente? Para a gente poder direcionar para o profissional e montar ali uma equipe, né? Seja um psiquiatra, a gente tem um cliente meu mesmo que acompanha eu, uma psicóloga e um psiquiatra. Por quê? Porque precisa da intervenção de todos. Então, assim, é deixar isso aqui para você que está nos acompanhando agora. Desconstrua, sabe? Perca seus medos. Surgiu alguma coisa ligada à questão de perda de libido, diminuição de desejo? Tá recorrente? Como as meninas falam, tá recorrente? Vai procurar um profissional. Você, homem, porque eu sei que vocês, né, têm uma certa dificuldade em buscar mais ajudas, mas procura um urologista, vai lá, bate um papo. Vê se, porque às vezes, como o Dr. Júnior falou, às vezes a conversa ali, a informação ali vai te acalmar e vai te impedir de que, de repente, você tenha um desconforto ou um desempenho sexual que não esteja sendo satisfatório. Eu quero agradecer vocês mais uma vez por terem aceitado o convite, né, por terem vindo. Agradecer a você de casa que está nos acompanhando, né, que ficou aqui com a gente quase 50 minutos, né? Foi uma rapidinha longa, mas foi uma hora caprichada. É uma rapidinha caprichada, né? E assim, um imenso prazer, muito obrigada. Já sabe, compartilhe esse conteúdo com pessoas que você de repente sabe que está precisando desse esclarecimento. Curta lá nossas redes sociais, acompanhe, ative o sininho e foi bem pra vocês? A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Beijo, tchau!